Debate. Olha, a fuga de 2 detentos da Penitenciária Federal de Mossoró há mais de um mês, um presídio que é dito de segurança máxima, abriu um debate acerca do sistema carcerário brasileiro. E também o cearense, que já acumula pelo menos 5 fugas e dezenas de tentativas diárias só esse ano, de acordo com o Sindicato dos Policiais Penais. Um levantamento do jornal Globo mostra que no ano passado houve ao menos 333 fugas aqui no Brasil, quase uma por dia. Por falar em sindicato, representantes da categoria aqui no estado também denunciam carência de pessoal. Também denunciam má gestão. Dá oportunidade da pano para as mangas de um debate. E a gente vai falar sobre o sistema carcerário, que puxa também a situação da segurança pública, domínio de facções dentro, fora de presídios, corrupção nas unidades, facilitação de fugas, que ninguém me tira da cabeça que esse de Mossoró, os cara tinham um remédio. De repente encontraram a luminária. Não, invisíveis agora. Não é? A entrada de celulares, por exemplo. Os presídios são bombas relógio, prestes a explodirem. Como é que a situação reflete a interna com a externa aqui nas ruas? Qual é o risco da população quando esses fugitivos voltam à sociedade? É o que vamos analisar agora com a participação do advogado Frederico Cortez. Bom dia, Frederico. Bom dia. Muito obrigado. Ele é sócio fundador do escritório Cortez e Gonçalves Advogados Associados. Ricardo Moura. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Nonato. Bom dia aos ouvintes. Obrigado. Social pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da UFC, é jornalista e cientista social. Claro, você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, pelo 981543814, mande perguntas, dê seu palpite sobre o assunto, que a gente possa conversando exatamente com o advogado Frederico. Frederico, o sistema penitenciário, na sua análise, é uma bomba relógio prestes a explodir? Bem, se nós formos puxar aqui o histórico, né, o levantamento mais recente feito pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, existem hoje no Brasil 644 mil presos em celas físicas, não é isso? E cerca de 121 mil com tornozeleira eletrônica, né? Isso aí já demanda que nós temos realmente uma população carcerária enorme, tá? Mesmo o Brasil sendo um país de dimensão continental, e que já está comprovado que não comporta mais a população. O que existe hoje é o seguinte: nós já ultrapassamos em 25%, certo? O potencial da capacidade dos presídios. Tanto é que o STF, recentemente agora, está provocando os governos estaduais e federal para a busca de uma solução. Ricardo, qual a sua avaliação? A gente percebe que nos últimos anos, né? Baixinho, estou com som muito distante. Se você puder graduar aí um pouco mais, pode ser nosso aqui, a gente vai tentar ver, né? Aqui está tudo normal. Nós estamos ouvindo muito baixo e é tão importante a participação também do Ricardo. Vê se a gente consegue ouvi-lo agora melhor. Melhorou, Nonato? Ricardo, praticamente inaudível. Eu vou pedir para ligar pelo telefone a sua participação, para que a gente não perca em nenhum segundo a sua análise nesse debate, que é exemplo do nosso Frederico, é importante, para que os ouvintes possam tomar ciência da realidade das penitenciárias a partir de estudos. O Ricardo Moura, ele participa do Laboratório de Estudos da Violência da UFC, que é um órgão de uma competência tão importante que secretarias de Estado, titulares ligados à área de segurança, eles buscam apoio, referência, informações exatamente com eles, com o Ricardo e toda a equipe do laboratório, para que eles possam formatar programas
programas de aperfeiçoamento do sistema de segurança em nossa capital. E eles trabalham para todo o país também. Enquanto a gente liga para o nosso Ricardo, Frederico, sobre essa fuga lá de Mossoró, nós estamos achando assim uma coisa extraordinária de um presídio de segurança máxima. Alguém, de repente, 2 pessoas encontrarem uma facilidade. Não cria na cabeça assim uma suspeita de que possa ter havido ajuda? Primeiramente, a gente tem que só pesar, né? Aguardar o resultado da investigação, certo? Uhum. Vamos pensar o seguinte: o sistema penitenciário federal ele está em vigor desde 2006, certo? Nós temos aí 18 anos de trabalho na área do presídio federal. Essa foi a primeira fuga, certo? Ou seja, em 18 anos, houve a primeira fuga no sistema federal do presídio. Certamente, ele não é um presídio qualquer, é um presídio de segurança máxima. E aí a sua colocação é muito bem-vinda. Há que se investigar, há que se apurar, né? Ouvir todos os que estão dentro do próprio sistema, servidores, funcionários, terceirizados, concursados ou não, para aí assim chegar a uma conclusão e saber qual a motivação que se deu para essa fuga. Já tenho o nosso Ricardo? Pronto, Ricardo, vê se agora a gente consegue lhe ouvir a respeito da análise que você faz do sistema penitenciário atualmente. Vamos lá, né, Nonato? Uhum. A gente tem uma política de drogas que ela não faz uma diferença entre o grande traficante, o médio e o pequeno, o consumidor. E a gente teve uma explosão no número de vagas no prisional por causa disso, né? E aí você tem agora a perspectiva de uma PEC no sentido de criminalizar e regredir no que a gente avançou em relação a essa questão. Quando você pega o perfil dos crimes pelos quais as pessoas estão nos presídios, a questão da droga, ela é muito presente, muito, né? E aí, às vezes, é um jovem com uma porção quase significante de droga, né? E enquanto a gente vê gente que carrega quilos e quilos em helicóptero, em outros locais, que muitas vezes não são presos, né? Então, há uma distorção nisso, há uma distorção na forma como a gente lida com essa questão, e isso vai repercutir nas prisões, né? Então, esses grupos, eles se utilizam dos presídios como espaços de treinamento e de formação e de recrutamento de pessoas, né? Quer dizer, na verdade, a gente está alimentando o crime organizado com esse modelo que nós temos aí do sistema prisional. Só para informar o nosso internauta, ouvinte também, essa PEC que o nosso debatedor fala, adiciona ao artigo 5º da Constituição um texto afirmando, abre aspas, a lei considerará crime a posse e o porte, independentemente da quantidade de entorpecentes e drogas afins, sem autorização. Com isso, a impressão que se tem é que vai aumentar o número de detentos, porque encontrou alguém com um cigarrinho só, já vai preso, né, Ricardo? Essa PEC sendo colocada em prática, você vai ter uma explosão. E se ela for promulgada, se a lei for promulgada, e os governos começarem a executá-la ipsiliter, do jeito que está, você pode inventar presídio, né? Você pode inventar presídio e outra. Você não está resolvendo o problema, você está colocando a pessoa que entra com uma infração, né, um crime, que ele é de uma periculosidade menor e tal, no meio de um grupo no qual ele vai ter que dizer para onde é que ele vai, né? Porque uma das primeiras coisas que acontece com quem é preso é saber a que organização ele pertence, e aí você vai ter uma situação assim que vai ser bastante complicado em termos de questão de segurança mesmo, porque vai ser
um número muito maior de pessoas. O efetivo hoje, ele não consegue dar conta do que temos atualmente, né? E aí a gente tem uma questão de uma exigência muito grande por parte dos profissionais, no sentido de horas, da atenção, do assédio que eles sofrem, das ameaças que eles sofrem no dia a dia. Nós temos muitos casos de policiais penais afastados por licença médica, né? Quer dizer, do efetivo que se tem, nominalmente, você tem uma boa parte dele que está afastado por licença médica. E aí você tem pessoas que estão dobrando o local que eles têm que fazer a guarda. Em vez de ele fazer só num local, ele tem que estar cobrindo um canto e outro. E isso é muito difícil, né? E a gente tem uma lógica de um procedimento disciplinar muito restritivo, muito duro. E para fazer com que essa máquina funcione, você tem que exaurir o profissional. Frederico, a superlotação de que se fala tanto, e a gente sabe que é uma realidade, tem sido um dos fatores de agitações de motins, agitações internas, tentativas de fuga, e também a falta de um programa realmente específico que possa dar uma possibilidade de reintegração do detento, a mudança de comportamento, que ele pode cumprir uma pena lá de 2, 3, 10 anos, mas se não houver, lá dentro também é uma fábrica ainda de piorar a pessoa. O que deve ser feito para evitar a superlotação? Mais presídios? Eu costumo sempre dizer que entre o que está no texto da lei, Constituição, né, execução penal, entre ressocializar o preso e a sua efetividade, lá na outra ponta, há um abismo, tá? Como você bem falou, não há um espaço reservado para quem cometeu um crime até 2 anos, 3 anos, 4 ou 5 anos. Ou seja, junta-se tudo ali, e aí, como o próprio estudioso falou agora há pouco, há uma regimentação por parte, né, do crime organizado em ter essas pessoas que ingressaram no sistema penitenciário com uma infração leve, né, menor potencial ofensivo, e aí soma-se ao que há hoje do crime, né? Historicamente, já está comprovado que prender não é a solução para os crimes de menor potencial ofensivo. Tanto é que nos últimos anos tem-se muito adotado a tornozeleira eletrônica. Hoje nós temos cerca de 121 mil presos, né? Também prisão domiciliar, certo? E aí, recentemente, o STJ já vem várias já julgar decisões em que ele está relativizando a questão do porte de droga, certo? Tanto na questão da processualmente penal falando, onde há uma falha quando se prende essa pessoa, tá? Como também na questão da minimizar a quantidade de droga para a desproporcionalidade na pena, ou seja, está preso. Interessante. Ô Ricardo, o que é que você pode citar em relação a esse tema aí da questão da ressocialização da pessoa que ingressa num presídio? Há evidências de que ela possa, quando terminado o cumprimento da pena, ela possa realmente voltar ao convívio da família e da sociedade de maneira diferente? Essa é uma questão, Nonato, que aí a gente teria que fazer um grande pacto que não fosse só o poder público, né? Porque você tem que colocar nessa conversa empresários, você tem que colocar nessa conversa movimentos, igrejas, porque eu vou fazer uma pergunta aqui pro ouvinte, né? Quer dizer, você contrataria um profissional que teve uma passagem no presídio? Quer dizer, muitas pessoas não contratariam, muitas pessoas recusariam essa vaga. Então, como é que ele vai ter uma ressocialização se ele não consegue se integrar, né? Se a gente não consegue dar esse voto de confiança? Então, eu acredito que é preciso elaborar estratégias, é preciso ter uma campanha, é preciso pensar nessa saída, né? A gente sabe que tem ali os cursos profissionalizando e tal, mas a gente não sabe em que medida esses cursos realmente modificam a rotina desse egresso após ele estar na prisão. A gente não sabe se ele consegue realmente ganhar dinheiro com isso, porque assim,
ele já volta para a comunidade, ele já volta para a rua marcado, né? E a gente tem um estigma muito grande em relação ao preso, como se ele não tivesse oportunidade de refazer sua vida, de retomar, né? A nossa concepção de prisão é uma coisa assim, de isolar e deixar lá, e a gente às vezes nem quer que a pessoa volte, né? Quer dizer, só que esse raciocínio, ele é errado. A ideia da prisão, ele é um espaço de reorientação da vida, de reintegração, e aí eu acredito que essa questão, ela é uma questão que vai muito além do governo, ela vai muito além do poder público, é uma questão de sociedade, de articular empresas que possam estar aceitando esses profissionais, de pensar em formas que ele possa ter o próprio negócio, porque assim, se ele sair, aí vai num canto, a porta não se abre, vai em outro, ele fica com aquela mancha, com aquela coisa no currículo. Quer dizer, o crime, ele aceita qualquer pessoa, você não precisa ter estudos, não precisa ter nada. Você só precisa ter vontade e coragem de entrar naquilo. Então, quer dizer, a possibilidade dele reincidir, a possibilidade dele voltar a pegar esse caminho aí, que muitas vezes parece que é um caminho mais simples, mas a gente sabe que não é, quer dizer, é grande. Então, exige realmente um esforço da sociedade, mudar um pouco essa visão, rever essa política de drogas, que ela é muito, que só pensa na questão da reclusão, né? Quer dizer, a gente quer só punir, e a gente vê que essa questão de punir, a gente aí não vai conseguir resolver a questão por aí, né? Então exige, mas ao mesmo tempo, a gente tem que saber até que ponto a gente consegue ter esse debate, porque quando a gente puxa uma discussão como essa, é como se a gente estivesse apoiando bandido, não sei o quê, sendo que a questão não é essa, a questão é tentar ver algo que realmente venha para solucionar, né? Porque o modelo atual não passa longe disso. Você está levantando uma ideia que eu me lembro, tempo de repórter nas redações, a irmã Imelda falava, olha, não é só a pedagogia cristã, que muitas vezes pastores, qualquer tipo de religião chegava lá e disse, olha, você precisa mudar, porque o mundo você vai melhorar para evitar até o inferno. A Imelda era muito interessante, dizia, não, a coisa tem que passar não só por esse tipo de ensinamento, mas também da união de pessoas, de empresários, que possam chegar a integralizar-se dentro dos presídios com suas marcas, fazendo com que o detento possa estar lá instrumentalizando-se para quando sair também ter uma noção, ter uma busca de um emprego já. Não é isso, Frederico? É como o estudioso Ricardo falou, né? É uma política de Estado, né? Tem que ter integrado também com a sociedade organizada. Não adianta só para prender e deixar como se fosse a barbárie, não existe mais. Primeiro nós temos uma Constituição, né? Estamos no século XXI, estamos avançados muito, então não é prender e esquecer. Ele tem que ser preso, tá? Aplicar a lei, cumprir e depois voltar à sociedade. Porque se não voltar à sociedade, ele vai novamente cometer o crime ou vai aumentar ainda mais a sua potencialidade de dano à sociedade. Então, a sociedade tem que olhar não para essa pessoa que está lá, que é uma pessoa, né, um ser humano que está lá. Eu sei que é muito difícil a gente falar nesse tema sensível, porque ninguém está defendendo aqui o crime, mas estamos falando de pessoas, sistema penitenciário. Porque nós temos aqui 644 mil pessoas presas, né? Então, essas um dia vão sair. Vão fazer o quê na sua vida? Se não tiver uma oportunidade, uma chance, elas vão voltar ao crime novamente. Então, nós vamos aumentar no loop, sem fim da criminalidade. E é só aumentando. Acha, Moura? Eu acredito que se possa pensar na questão de algum tipo de benefício para as empresas, alguma coisa assim que incentive, que seja um programa que você coloque ali, se ela inserir, empregar, e depois faz uma avaliação de como é que está sendo feito isso, ter essas iniciativas, porque muitas vezes a gente está falando aqui de uma situação passada por avaliação, se o cara tem bom comportamento,
se o crime não é um crime de maior periculosidade, quer dizer, às vezes é uma apreensão de droga e a pessoa perde a sua vida, quer dizer, ela entra numa espiral que ela não consegue sair mais. E ao mesmo tempo, trabalhar a questão da prevenção, né? A gente tem aí um universo de crianças e de jovens que vão se inserindo nesses grupos muito cedo, fazendo pequenos trabalhos, uma coisinha ali, leva uma coisinha acolá, não sei o quê, e aí quando vê, eles vão entrando e vão se inserindo. E outra, essa presença no crime é uma forma de reconhecimento. Então, quer dizer, a gente está tendo o nosso valor do menino portar uma arma, de ser bem visto, de ter moral, não sei o que, quer dizer, é uma coisa totalmente distorcida. A gente tem que trabalhar um valor que seja uma coisa socialmente aceita, uma coisa que seja do trabalho, da pessoa ter sua dignidade, e não e por essa questão, né? Então, são alguns pontos que a gente tem que trabalhar, que são pontos que levam muito tempo, são pontos que não necessariamente são vistosos, como você comprar um monte de viatura, não sei o que, quer dizer, não, isso é uma política que ela é silenciosa, é uma política e de longo prazo, e apoiar também ações que já acontecem, que a gente já vê que tem as ações que situam nesse sentido de ter uma fábrica, alguma coisa, quer dizer, é um pensamento um pouco mais global em relação ao assunto, mas o que a gente vê é só a espetacularização, é fuga, não sei o quê, e prenda e arrebento, e isso aí a gente já está cansado, e as comunidades já sabem que isso aí não vai para muito canto não, né? Okay. E esse número aí grande da população penal, isso envolve, se são 664 mil, multiplica isso por 4, porque tem a mãe, tem a mulher, tem o filho, quer dizer, é toda uma família que é afetada por esse pessoal. Então a gente está falando de milhões de pessoas que são afetadas por isso. Eu vou fazer um intervalinho bem rápido, peço a atenção de vocês, tanto os nossos debatedores, quanto também os nossos internautas e ouvintes, e já a gente volta para falar sobre... Alguns programas foram criados em passado recente, com vistas a ter mesmo um aperfeiçoamento dos internos e, com isso, a remissão de penas. Já quero ouvir os nossos debatedores falar sobre isso. E um outro assunto, o ócio é algo muito útil nos presídios, para eles aprenderem aquilo que já sabem do lado de fora e que já foram para lá por conta exatamente o que faziam na prática e agora ficam discutindo dentro dos presídios. 10h29 agora. Alguns internautas e ouvintes perguntando que eu citei irmã Imelda. Quem foi? Foi uma jornalista e advogada, formada em Direito também, que trabalhou com aspecto social na defesa também de internos que não tinham como pagar um advogado, que não tinha... A promotoria pública não exercitava-se como hoje já existe. A irmã Imelda era
bondosa, amável, humanitária dessa gente. Estou voltando aqui ao debate, já estamos no final, para falar um pouco aqui. O que é que os senhores acham de projetos, de programas criados com a iniciativa até mesmo de ajudar na remissão de pena, na diminuição da pena? Projeto de leitura, por exemplo. Qual é a sua opinião, Frederico? Frederico está aí ainda? Está falando? Desculpa. Vamos lá, pode... Voltando aqui um pouco aqui. Ok. Existe hoje um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados. Uhum. É o PL 4653 de 2019, que ele institui o Plano Nacional de Incentivo ao Emprego e Ressocialização de Presos e de Egressos do Sistema Prisional. O que acontece? É uma forma de incentivo, tá? De isenção do pagamento de contribuições destinadas à Seguridade Social e de benefícios tributários relativos ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido. Isso, as empresas contratando pessoas egressas do sistema prisional vai ter esse benefício. Só que o PL está parado desde 2022. Em relação a esses programas de incentivo ao estudo, à leitura, tudo é válido, tudo é bem-vindo. Como você falou, ao ócio, né? A mente vazia é a oficina do diabo, né? Já tem esse ditado muito conhecido por todos nós. Então, o preso, quando ele passa a ter alguma atividade, ou ele aprende lá um trabalho técnico, isso já o capacita, né? Para quando ele sair do sistema prisional. Deixá-lo sem fazer nada. Fica uma pessoa mesmo à deriva e ao ponto de ser acolhida pelo crime organizado. Nosso querido Ricardo Moura também participando, dando opiniões sobre esse tipo de projeto, de programa, que eu considero também importante, tudo é importante, mas que você tem dados, o observatório, o laboratório de estudos, tem dados sobre a melhoria em termos de remissão de penas e desse pessoal que lê? A gente tem alguns pesquisadores que trabalham na área do sistema prisional, mas a gente ainda não tem um levantamento mais completo e mais abrangente dessa efetividade. Isso é até um ponto que é interessante da gente se deter, mas aí a gente precisa de recurso, né? Porque é algo que você vai ter que fazer um levantamento bastante extenso, tudo. Mas a gente tem acompanhado de perto também as famílias de presos, né? E a luta delas por essa questão de ter melhores condições e tal, né? Quer dizer, a gente não quer que ninguém, assim, a ideia não é ter privilégio, a ideia é ter o básico, né? Que é a questão de uma acomodação decente, de uma alimentação que possa contemplar essa pessoa durante esse período. Mas eu acho muito interessante ter esse movimento, né, de que essa lei possa ser destravada e que também haja uma integração entre esses movimentos que fazem cada um no seu canto, que se possam, de alguma forma, criar uma rede de apoio, né? Isso eu acho que é muito importante. A Secretaria mudou o nome, acrescentou ressocialização no seu nome, Secretaria de Administração Penitenciária, né? Então, quer dizer, esse braço da ressocialização ele tem que estar muito presente, né? Muito presente, e aí ser realmente efetivo, e que o que foi investido nessa área, na verdade, não é um gasto, né? Porque você se você consegue trazer essas pessoas de volta, você vai ter impacto na economia, você vai ter impacto na queda dos índices de criminalidade, quer dizer, você está investindo numa coisa para não ter problemas depois, né? Quer dizer, a visão do gestor, ela tem que ser uma visão estratégica, né? De estar apostando em ações que podem parecer pequenas naquele momento, mas que elas podem ser replicadas, elas podem se disseminar, né? Haver uma troca de experiência, quer dizer, há muita coisa a ser feita, há muita coisa possível de ser feita e com resultados. E aí a gente precisa só o quê? Compilá-las, torná-las, dar mais visibilidade a isso, né? Mostrar que o problema pode ser resolvido. Quando se tem a perspectiva de uma solução, você já tem como agir. O ruim é quando você já diz que nada vai dar certo e que pronto, que acabou-se, e aí você fecha qualquer possibilidade de debate, de intervenção, né? Então, esse espaço hoje na rádio, eu acho que está sendo um espaço bastante interessante para os ouvintes,
para eles perceberem, ouvirem outras experiências, outras coisas, porque o discurso é sempre aquele discurso muito, né, tranca mesmo e pronto, e a gente não pode, uma sociedade ela não pode ser desenvolvida e civilizada dessa forma, né? Os presídios eles têm que passar por uma reforma profunda na sua missão, que ela existe na sociedade. Oh, que bom, Ricardo Moura, pelas suas colocações, lembrando até a historiadora, professora querida Luísa Teodorques Nonato, o fato de já estar se discutindo um assunto já é sinal de progresso da humanidade, que muitas vezes dava as costas a ele. Então, a oportunidade, como faz você e faz o Frederico Cortez aqui nesse debate, é realmente muito importante e a gente agradece a participação de vocês. Um grande abraço. Obrigado, Frederico. Jangadeiro Band News FM.